Fala pessoal, Márcia de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta terça-feira, dia 16 de maio, com o jogo do campeonato holandês, onde temos a equipe do Groningen enfrentando a equipe do Ajax. Este jogo, que era para ter sido ocorrido no domingo, foi adiado e vai acontecer nesta terça-feira. A equipe do Groningen, que vem de 4 derrotas consecutivas e um empate, que amarga a 17ª posição do campeonato holandês e já está rebaixado, enquanto a equipe do Ajax, que é a 4ª colocada, vem de duas vitórias consecutivas, 2 derrotas e um empate. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve só apenas uma vitória para a equipe do Groningen e 4 vitórias para a equipe do Ajax. Melhor opção para esse confronto: fora, Ajax para vencer ou partida acima de 2,5. Pela Superliga da Turquia, temos a equipe do Sivasspor enfrentando a equipe do Kasımpaşa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sivasspor, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No atual momento do campeonato turco, a equipe do Sivasspor é a 11ª colocada com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Kasımpaşa é a 15ª colocada com 34 pontos ganhos, tem uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Dos últimos 5 confrontos disputados nessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Sivasspor e 2 vitórias para a equipe do Kasımpaşa. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Pelo campeonato norueguês, temos a equipe do Ålesund enfrentando a equipe do Molde. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ålesund, perdeu 4 e empatou 1. Atualmente, a equipe do Ålesund é a 16ª colocada do campeonato norueguês com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Molde é a 7ª colocada com 10 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3 consecutivas. Dos últimos 5 jogos disputados nessas duas equipes, houve apenas uma vitória para a equipe do Ålesund e 4 vitórias para a equipe do Molde. Melhor opção para esse confronto: fora, Molde para vencer. Campeonato norueguês, temos a equipe do Brann enfrentando a equipe do Stabæk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brann, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. Atualmente no campeonato norueguês, a equipe do Brann é a 4ª colocada com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe do Stabæk é a 6ª colocada também com 11 pontos ganhos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Brann, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Stabæk. Melhor opção para esse confronto: casa, Brann para vencer. Campeonato norueguês, temos a equipe do Lillestrøm enfrentando a equipe do Soppenborg. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lillestrøm, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente no campeonato norueguês, a equipe do Lillestrøm é a 2ª colocada com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Soppenborg é a 8ª colocada com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos dessas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Lillestrøm, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Soppenborg. Melhor opção para esse confronto: casa, Lillestrøm para vencer. Ainda no campeonato norueguês, temos a equipe do Rosenborg enfrentando a equipe do Haugesund. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rosenborg, empatou 2 e perdeu 3 consecutivas. Atualmente, a equipe do Rosenborg é a 12ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Haugesund é a 13ª colocada também com 6 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos, conseguiu uma vitória, 1 derrota e 3 empates. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 4 empates e 1 vitória para a equipe do Haugesund. Melhor opção para esse confronto, apesar da equipe do Rosenborg não viver um bom momento, vamos de casa, Rosenborg para vencer. Campeonato norueguês, temos a equipe do Tromsø enfrentando a equipe do Bodø Glimt. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tromsø, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2.
Atualmente a equipe do Thomson é a quinta colocada do campeonato norueguês, com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe do Boulder Green é a primeira colocada, com 19 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos, houve uma derrota, um empate e 3 vitórias consecutivas. Dos últimos 5 jogos confrontados nessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Thomson, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Boulder Green. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Já pela Superliga da Turquia, temos a equipe do Istanbulspor enfrentando a equipe do Galatasaray. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Istanbulspor, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Istanbulspor é a 14ª colocada com 35 pontos ganhos, enquanto a equipe do Galatasaray é a primeira colocada com 73 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Galatasaray. Melhor opção para esse confronto: fora, Galatasaray para vencer. Na Superliga da Arábia Saudita, temos a equipe do Al-Ittihad enfrentando a equipe do Al-Nassr. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ittihad, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Al-Ittihad é a 7ª colocada com 34 pontos ganhos, enquanto a equipe do Al-Nassr é a 2ª colocada com 57 pontos ganhos. Seus últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Nos últimos 3 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Al-Ittihad e 2 vitórias para a equipe do Al-Nassr. Melhor opção para esse confronto: fora, Al-Nassr para vencer. Pelas semifinais da Liga dos Campeões, temos a equipe do Inter da Itália enfrentando a equipe do Milan também da Itália. O último confronto dessas duas equipes, a equipe do Inter massacrou a equipe do Milan e venceu o jogo por 2-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Inter de Milão, venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, empatou 2, venceu 1 e perdeu 2 consecutivas. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe da Inter de Milão e 1 vitória para a equipe do Milan. Melhores opções para esse confronto: vamos de ambas equipes marcam, porque a equipe do Milan precisa correr atrás do resultado, ou partida acima de 1,5. Pela primeira divisão do Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Guairena enfrentando a equipe do Libertad. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guairena, perdeu 4 e venceu 1. Atualmente no Campeonato Paraguaio, a equipe do Guairena é a 11ª colocada com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Libertad é a primeira colocada com 41 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Guairena e 4 vitórias para a equipe do Libertad. Melhor opção para esse confronto: fora, Libertad para vencer. Copa do Brasil, temos um grande jogo. Temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do Flamengo. Se formos olhar pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Fluminense é a 3ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Flamengo é a 9ª colocada com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, a equipe do Fluminense leva vantagem, com 3 vitórias e 2 vitórias para a equipe do Flamengo. Melhor opção para essa semifinal da Copa. Para essa 8ª de finais da Copa do Brasil, vou deixar 2 opções. A primeira é casa, Fluminense para vencer, pois vive um melhor momento. E a segunda é ambas equipes marcam. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Olímpia enfrentando a equipe do General Cavalheiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olímpia, venceu 1, perdeu 1 e empatou 3. Atualmente no Campeonato Paraguaio, a equipe do Olímpia é a 6ª colocada com 24 pontos ganhos,
enquanto a equipe do General Caballeiros é a nona colocada, com 16 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente, dos últimos 5 jogos, a equipe do Olímpia ficou com 4 vitórias e 1 empate. Melhor opção para esse confronto: Casa, Olímpia para vencer. Leeds pronto com as seguintes sugestões: Istanbulspor vs Galatasaray, fora. Galatasaray para vencer. Al-Ittihad vs Al-Nassr, fora. Al-Nassr para vencer. Brann vs Stambeck, casa. Brann para vencer. Groningen vs Ajax, partida acima de 2,5. Fluminense vs Flamengo, ambas equipes marcam. Inter vs Milan, partida acima de 1,5. Olímpia vs General Caballeiro, casa. Olímpia para vencer. Guairena vs Libertad, fora. Libertad para vencer.